Olá, tudo bem? Alexandre Correia, mais um Pod Nosso. Hoje com José Augusto. Preciso tomar cuidado hoje, porque ele é um psicólogo, é o psicólogo lá da São José, da nossa igreja. Ele comanda a turma toda, então ele tem informações confidenciais, embora exclusivas. Lógico, ele não vai contar para ninguém. Zé, como é que você está? Tudo bem, Alexandre. Tranquilo? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. É uma honra eu te ter aqui, Zé. Sempre aprendendo com quem a gente precisa aprender, que é o teu caso. Eu vou chupar muita coisa, vou sair daqui melhor, né? Puxa, isso é um prazer. Estou aqui para o que deve é, Alexandre. Vamos lá. Então você, como tudo começou, José? Psicólogo, você nasceu aonde? Porque hoje você vai contar para mim. Né? Tá bom, tá bom. Ótimo. Eu sou de Bauru, eu vim de Bauru fazer psicologia em São Paulo. E quantos anos você tinha, Zé? Eu tinha 19 anos. E o que você fazia em Bauru lá? Eu estudava. Né? O quê? Eu estudava, ensino médio, né? Sei, porque normal, eu vim natural. fazer... Primário, colegial? Isso, primário, colegial. Fiz o tiro de guerra lá em Bauru. Né? E fazia muito esporte, né? E trabalhava numa escola. No último ano que eu fiquei em Bauru. Né? E aí vim para cá. Veio sozinho? Vim sozinho, estudante. Veio para onde, Zé? Eu vim para Pinheiros, né? Fiquei um ano em Pinheiros, depois eu fui para os Jardins. E aí adorei a cidade. Aqui não tem como gostar um pouco. Não. Ou gosta ou não gosta. Não tem como, né? Ou é uma selva de pedra, mas ninguém larga mais. São Paulo é medonho, é terrivelmente bom, eu acho. E aí? E aí fiz uma formação... Precisamos saber da tua vida, né? Isso. Eu fiz uma formação em psicanálise. Eu, já no segundo ano, eu já comecei a estagiar em psicologia. Não podia estagiar. E teve uma oportunidade na ACD. Que bom. E aí, como voluntário... Que faculdade você entrou? Eu entrei na FMU. FMU. Fui professor da FMU. Dei aula de psicopatologia lá. Que isso depois? Depois. Depois de formado? Depois de formado. E aí fiz uma formação em psicanálise. Então, estava falando do meu trabalho voluntário. Foi ótimo esse trabalho voluntário, porque com deficientes físicos. Eu não sabia como lidar com deficientes físicos. Eu lembro que tinha um aluno com deficiência física na época. Imagina, a gente está falando isso há 30 anos atrás. Tanto tempo, né? Já faz um tempinho já que eu estou aqui. E aí, exatos 30 anos. E aí começou, eu sempre fazendo muitos cursos. Aí eu entrei num estágio na USP. Aí eu fiquei 2 anos lá na reitoria. Eu fiquei 2 anos lá. Na USP aqui? Na USP, na cidade universitária. Nunca, eu não imaginava que eu ia entrar lá. Eu por pouco não entrei na USP, na faculdade. Daí eu falei, vou fazer cursinho. Não, eu falei, vou fazer FMU, vou fazer uma boa faculdade. E entrei... Né, nesse estágio. Então, eu caminhava em todos os segmentos ali, né? Eu ia na história, eu ia na arquitetura. E foi assim um aprendizado enorme. Eu lembro que as pessoas falavam assim, mas você não vai conseguir entrar na reitoria? Como? Você é FMU. Eu lembro que eu passei por um processo bem difícil, seletivo. Entramos... Foram 5 que entraram na reitoria e eu era o único não uspiano, né? Então, mas foi mais ou menos isso. Quando eu me formei, eu tive uma oportunidade, e fazendo estágio, eu na época como aluno, eu ia no Hospital Anchieta em Santos. Anchieta em Santos. Em Santos. Foi quando era um hospício. E virou, eu peguei a transição né, da luta antimanicomial. Né? E quando eu me formei, tive um convite para trabalhar lá em Santos. Você se formou que ano, Zé?
Em 91. 91. Em 90. Foi quando você se formou na UFMU. Quando eu me formei. No mesmo ano, o diretor... Você estava na CD? No mesmo na ano? CD eu já saí. Já tinha saído, porque eu fiquei um ano na CD, entrei na USP. E aí, fazendo junto uma formação em psicanálise na PUC. E aí... Sempre estudando? Sempre estudando. Sempre grupo de estudo, de Freud, Melanie Klein, fazendo congressos, sempre... Se aperfeiçoando na tua profissão. E uma coisa muito importante, né? Porque muita gente fala assim, que lindo fazer psicologia, né? Puxa vida, né? Porque na minha época, quais eram as faculdades para um homem, né? Era engenharia, medicina, direito. Psicologia, né? Era uma coisa assim, ou coisa de louco, né? Psicologia. Tinha um médico psiquiatra. E eu lembro que o meu pai falava assim... Falar do Rivotril, né? E meu pai falava assim, mas tem 3 faculdades aqui em Bauru. Nada contra o psiquiatra. Como é que você vai para São Paulo? Tem 3 faculdades aqui. Eu falei, não, mas eu quero fazer uma formação que eu não vou conseguir em Bauru. Né? E assim foi. E aí, então, daí eu fui para Santos. E o prefeito de Santos, na época, me convidou para coordenar a saúde mental em São Vicente. E aí eu fiquei... Prefeitura. Aí eu montei um serviço lá, eu com uma equipe, que é o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que atende doença mental. Até hoje? Não. Eu fiquei lá por 2 anos. Sei. Por 2 anos. Atendendo... psicóticos. A questão de drogas era muito pouco que aparecia no hospital. Eu lembro que eu ia nas casas tirar, às vezes, o paciente que estava em crise psicótica. Né? Eu lembro que uma vez eu entrei... uma vez o prefeito me ligou, coisa que nunca aconteceu. Eu falei, olha, está acontecendo o seguinte, tem um paciente que ninguém está conseguindo entrar na casa. E eu quero que você vá lá. Porque antigamente era o seguinte, Alexandre, ou entrava com Sossega-Leão, já com 4 enfermeiros e vamos dar rasteira. Camisa de força. Camisa de força. Lembra disso? Lembro. Só que nessa época, a nossa estrutura já era humanizada já. É na conversa. Em último caso, que dava camisa de força. O último caso. Eu lembro que o prefeito me ligar, o secretário de saúde me ligar. Eu falei, que coisa importante. É melhor. Cheguei lá, Alexandre, cheio de carros, polícia. Conversei com a família. Faz uma semana que ele não come. Ele está quebrando a casa. Quando ele acorda, ele quebra a casa. E ele é 2 vezes maior que o senhor. Eu falei assim, olha. 2... Falei, então deve ser... E você não é baixinho, não. Deve ser. Pode deixar comigo. Bom, nessa época, eu peguei 3... os meus melhores enfermeiros, né? Lógico. Aqueles bem... Tarracudo mesmo. Vocês ficam aí, qualquer coisa. Segura. Bom, pra gente resumir, eu entrei na casa, ele estava dormindo. Tive que acordá-lo. Bom. Os enfermeiros na porta. Falei, pode ir embora que aqui eu vou, qualquer coisa eu chamo vocês. A imprensa lá fora, aquela coisa, São Vicente e tal. Fiquei conversando com ele, acho que uns 40 minutos. Até o momento que eu falei Ele te aceitou? Ele me aceitou. Bacana. Você já tinha tido contato com ele, não? Nunca tinha. Nunca tinha tido contato com ele. Por Deus, eu vou explicar o que aconteceu. E aí, conversando, eu falei, olha, você está vendo a situação da tua casa aqui? Está vendo? Tá tudo quebrado, olha, está sujo, você não está tomando banho. Você não está escutando vozes? Escuto. Como é que você sabe? Então, não, porque a gente sabe, quando está com surto psicótico, ou vê coisas, ou escuta vozes, ou tem o sentimento persecutório, né? E aí eu peguei a confiança dele. Eu falei assim, olha,
eu vou ter que tirar você daqui. Agora, você quer que eu chamo os meus enfermeiros? A gente vai ter que agarrar você, eu vou ter que... Não é bom. Né, dar uma injeção. Ele falou assim, mas você promete que você não vai fazer? Eu falei, eu prometo. Ele estava no sofá, tinha um armário atrás. Ele pegou a Bíblia atrás dele e falou assim... Que... Então, coloca a mão aqui na Bíblia. Você promete que você não vai fazer isso comigo? Você não vai me dar uma rasteira? Eu falei, prometo. E aí a gente saiu. Ambulância, e vamos fazer a internação. Na internação, não tinha vaga. Nesse tempo que eu fiquei, entraram pacientes e ficou... A gente tinha poucos leitos ali, né? Acho que tinha uns 10, 12. Preencheu. Eu falei, e agora? Conseguimos uma vaga em São Bernardo. Aí eu falei, olha, aconteceu isso. E o cidadão... O cidadão ali comigo... Na ambulância. Na ambulância. Eu falei, vamos subir. Mas como assim? Nós vamos subir. Você vai comigo? Vou com você. Fique tranquilo, não vai acontecer nada. Aquele nosso pai. Subindo a serra, ele quer fazer xixi. E você sabe que é imigrantes, não tem posto para imigrantes, né? Não tem. Ele falou, na hora que parou o carro, ele falou assim, e se eu sair correndo agora? Ele falou assim, eu vou ter que correr atrás de você, vou ter que dar uma rasteira, vou ter que... Tudo que você não gosta. Tudo que você não... Então tá bom. Aí ele fez xixi e a gente subiu, né? E várias histórias eu tenho, né? Foi uma escola para mim lidar. Ele ficou bom, Zé? Olha, eu acompanhei ele uns 3 anos, né? Ele ficou internado, ele teve uma crise psicótica séria mesmo. Eu atendi ele por uns 3 anos depois. E depois a vida... Sim, a vida vai. A vida vai, né? Esse tipo de paciente é um tipo que não tem recuperação? Só vai levando com medicação, esse tipo de coisa? Isso. Né? Hoje, a medicina, a ciência evoluiu muito. A gente tem que entender que a doença mental hoje faz parte hoje. Então, muita gente está sofrendo de ansiedade, depressão. O grande profissional é aquele que faz o diagnóstico do que realmente fulano tem e o que ele precisa. Isso. Daí para frente a coisa segue, é isso? Isso. É isso? Estou falando bobagem? Não, eu acho que é leigo, isso. Né? Não, mas é isso mesmo. Mas aí tem que vir a vontade do sujeito também querer se cuidar. A colaboração do paciente, né? Que ele realmente queira, né? Vai precisar sempre de medicação, já? Então, algumas doenças, sim. A gente tem que pensar que as doenças mentais... O ser humano é muito complexo, né? É muito complexo. Então, a gente vê... Nós somos o 2º país mais ansioso do mundo pós-pandemia. A ansiedade hoje, né, das pessoas terem dificuldade para dormir, das pessoas ficarem pensando muito no futuro. Então, agora, ele é um recurso necessário, né? Nós não temos aí, para quem sofre de pressão alta, diabetes, não tem a remedicação contínua. Para doença mental, sim. Só que ainda tem muita gente que tem muito preconceito ainda, né? Uma pergunta de leigo, sempre leigo, né? Que eu não sei nada disso. Claro. A ansiedade, o sistema nervoso, isso não é uma doença mental, ou é? Ou é um fator psicológico que você consegue eliminar o problema que ele tem, se for o caso? Teve um médico, disse que tinha um paciente dele que ele nunca demorava menos que 2 horas, 1h30, porque o fulano vinha, dói em todo lado, ele foi, esse caboclo está com alguma coisa séria com relação à vida dele, que está ali ocasionando esse tipo de problema. Então ele começava a ver até onde chegava, quer dizer, qual o real problema dele, o problema financeiro, o problema não sei do que, quer dizer, que ocasionava o problema de dói tudo. Não dói tudo. Quer dizer, não existe no corpo dói tudo. É isso mesmo? Então, hoje, tem muita questão... Isso não precisa de remédio, isso precisa... Isso, assim, quando você... Resolver o problema do cara, que ele resolva o problema. É isso mesmo? Quando você não elabora mentalmente o que está acontecendo com você, né? Uma dor que está, é um barulho que está, é um sofrimento,
quando você não elabora, não põe para fora, é normal, é natural muitas vezes que possa somatizar isso. É isso. A dor vai aparecer em outro lugar. Né? É. Então, assim, a ansiedade, depressão, a medicação ajuda demais. Ajuda Sem demais. viciar ou viciando? Não, eu acho que ela, conforme... Ou condiciona. Isso, é conforme o caso, né? Eu acho que cada paciente tem a sua singularidade. Necessidade. A sua necessidade. Então, às vezes, você começa com uma medicação, depois você faz o desmame. É só para aquele momento, aquele trauma, né? Aquela... A perda de uma pessoa, um problema financeiro, uma desilusão amorosa, um negócio qualquer nesse sentido, é isso? Isso. É lógico que tem profissionais e profissionais também. Tem profissionais que acham que só a medicação que vai resolver. Hoje, quando a gente fala da saúde mental, Alexandre, a gente está falando, né, na parte física, mental e espiritual. Então, hoje não tem como. Os estudos estão mostrando, você tem que ter uma atividade física. Não tem como. Não tem como. Você tem que... né, a Organização Mundial de Saúde fala andar pelo menos 30 minutos por dia. No mínimo. Para você liberar endorfina, dopamina. Não é? Então, parte física. E a gente está sempre, né, colocando para depois. Né? Depois do Natal eu vou entrar na academia. Semana que vem. Semana que vem. Segunda-feira. Isso, depois da Páscoa. Né? E, então, físico, mental. Se o barulho estiver muito presente, aquele medo, aquela angústia, aquela dor, vai procurar um profissional. Vai procurar um profissional, não fica com aquilo. Eu não estou dizendo que a terapia você pode ter um amigo, você pode ver um bom filme e elaborar a tua dor, lendo um livro, escutando uma música, não é? Então tem formas. E a parte espiritual. São as três componentes. E os estudos estão mostrando que a parte espiritual hoje é fundamental para dar um sentido à vida. Né? Mais de 70%, vi um estudo, não sei se é verdadeiro, mais de 70% das doenças são psicossomáticas, vêm de um fundo psicossomático, será? Será que é tanto assim? Tem também, eu acho que tem várias. Tem hoje. Não tem o lado espiritual, não tem o lado tal, é uma somatória de fatores. Isso, tem a questão hereditária, você pode herdar também dos pais. Tem, né? Tem a questão do meio onde você vive. É complexo, né? É complexo. Do meio, porque às vezes você vê. Às vezes eu atendo pacientes numa condição muito favorável. Muito favorável e nem por isso... Você diz o quê? Financeiramente? Financeiramente. Mas será que ele também está bem em tema amoroso, esse tipo de coisa, não? Será que ele não é casado ou é casado, mas o casamento não vai bem? Será que um filho não está causando problema? Será que não tem algum gancho aí que está tornando a vida sempre do tem cara? uma causa. Sempre vai ter uma causa. Tem, né? Sempre vai ter uma causa. Então, esse médico que vai buscar lá no fundo alguma causa que talvez possa ajudá-lo na recuperação, é bom isso. Funciona. Porque assim, o médico normalmente ele vê o sintoma. Estou perguntando para você que é técnico. Isso. Muitas vezes ele vê só o sintoma. Só aquela dor. E vai fazer exames para investigar. Muitas vezes não acha nada, às vezes. É verdade. Foi o que ele me falou. Falou, tem que buscar lá no fundo. O problema que ele tem, a dor é causa, mas não é o fato, não é o fator. Você vê hoje as medicações, como é que as medicações hoje são aprovadas pela vigilância? Se dá um placebo. O que é um placebo? É uma farinha. Então fala assim, olha, essa dor, separa um grupo, né? Esse grupo vai ser só com farinha. Pessoal, tá vendo essa dor que vocês estão sentindo? Vocês vão tomar... Sentiu a dor? Toma. 76% some a dor. Some a dor. Então, como eu tinha uma parente que era assim. Então... precisava tomar não sei o quê. Aí tomava um negócio de açúcar, sei lá o quê. Sim. Diluía açúcar, estava bom. Isso. Ficava bom. Quer dizer, então, a mente hoje é o que nos dirige, né? Muitas vezes, é o que nos dá o rumo ou não. Né? Teve um outro exemplo também, como leigo, né?
que o fulano apareceu para uma consulta e tomava não sei o quê, mais isso, mais aquilo, mais o Evoltil, mais não sei o que lá. Ele falou, não é possível. Então ele começou a ir na causa, ele começou a eliminar o mais grosso, depois o médio, depois o top. Ele não precisava de nada, ele precisava de uma dor de cabeça, era um dipirona. Chegou no top da linha. Verdade, foi o médico que me contou, ele falou, eu consegui tirar. É um caso específico, né? Lógico, não é todo mundo. A gente nunca... Porque vai indo um acúmulo de Hoje, drogas, né? Por exemplo, né, a gente faz o trabalho na São José com os dependentes químicos, né? Você faz lá em Jaú? E em Pirapora do Bom Jesus. Pirapora também? Então temos em Jaú e Pirapora. O que o Zé está falando é lá na São José, na qual a gente pertence, que é a Comunidade Terapêutica Liberdade Guadalupe, que o Padre Oswaldo, que é o nosso pároco, né, o Dom Oswaldo, mantém há vários anos. São pessoas que estão tentando se curar do vício de drogas e álcool, né? Que até a gente precisa ajudar sempre, né? Sim, é uma obra maravilhosa. E você faz uma ajuda técnica nisso aí. Isso, com a obra... Zé, como é que funciona lá? O que você consegue fazer? Olha... Porque lá é tudo gratuito, fulano não paga um tostão, café da manhã, almoço e janta, só fica se quiser. Tem uma doação mínima apenas para pagar a questão de barba, utensílios de limpeza, mas ele tem as 4 refeições e é aquele que realmente ele quer parar com o vício, né? Seja pelo crack, pela cocaína, pelo álcool. Tá? Mas voltando ao que a gente estava falando, por exemplo, eles sentem dores. Quando para de usar, por exemplo, uma droga, sente dores. Porque a droga faz. Ele amortece, né? Quando você está na droga, né? Então ele começa a sentir dores. Tem que fazer o exame. Eu não posso negar ou falar, não, essa dorzinha vai passar. Você está aí com uma síndrome de abstinência. Não, tem que verificar mesmo. E às vezes... ele é o pulmão que de tanto judiou, de tanto crack, é o fígado, ou mentalmente de tanto álcool. Né? Então, a gente não pode eliminar as causas físicas. Né? Agora, não tendo, é psicológico. Né? É bem possível que o cidadão tenha um problema clínico mesmo. Clínico, mental, muitas vezes, né? Ele tá depressivo, ele não tem vontade, ele não está dormindo, né? Ele não está comendo bem, ou está comendo demais, né? Ele vem com ideias suicidas, né? Então, lógico, isso no mínimo 20 dias com todos esses sintomas, né? Porque às vezes eu falo, doutor, mas hoje eu não estou bem, será que eu estou deprimido? Não, você está triste, melancólico. A depressão, ela vai se dar constantemente em no mínimo 20 dias, né? Quer dizer assim, então você vai ficar nessa situação 20 dias, de 15 a 20 dias, né? Como é que você lida com essa turma lá de Guadalupe? Você vai lá, como é que funciona? Então, lá eles têm os 12 Passos, né? Que é uma confraria, que é um grupo que eles fazem a leitura diária dos 12 Passos, né? Eu entro com uma supervisão, fazendo grupos com eles individualmente. Presencialmente? Presencialmente. Né? Hoje, online, eu fico mais com as famílias, porque como muitas vezes os acolhidos são de longe, né? Nós estamos de Jaú, vem gente de Botucatu, vem gente... A família não tem condição de estar indo toda semana lá. Então, eu faço muito atendimento online lá. Né? E aí... essa entrega ele precisa, porque nós temos 3 tipos de internação. A voluntária, a involuntária e a compulsória. A voluntária é quando ele realmente quer, é a melhor. A involuntária é quando a família precisa internar. Ou ele está com muita ideia suicida, ou ele está com transtornos aí, né? Você entra com o Ministério Público falando que você vai internar, para senão ficar uma questão de cárcere privado, não é isso, né? E a compulsória, porque daí o juiz realmente vai autorizar 90 dias tem que ficar. Então, nós somos internação involuntária. Então, quando eu converso com um acolhido, eu preciso saber se ele realmente quer parar com as drogas. Né? Se ele realmente quer mudar. Qual é a resposta disso?
Olha, de 10, vamos imaginar que nessa semana eu entrevistei 10, fiz uma triagem com 10, muitas vezes é 3 que querem. 3 que querem ficar que ou querem, 3 que querem se liberar? Que querem ficar, que querem internar. Né? E eles muitas vezes vêm com uma ideia de ter uma bala de prata. Essa é uma doença. Né? Então, muita gente tem uma ideia equivocada de quem usa droga. Ah, ele é vagabundo, ele não quer nada com nada. Não, é uma doença que precisa ser tratada como qualquer outra doença. Né? Quer dizer, assim como se trata uma pneumonia, assim como se trata uma pressão alta, é uma doença. Né? E ele precisa se conscientizar disso. Poxa, doutor, eu não posso nunca mais tomar uma cerveja? Não pode. Eu nunca mais posso... Nada, nunca? Nunca mais. Né? São raros os casos onde você... eu sempre falo para eles nunca serão mais um bebedor social. Né? Eles têm uma doença, porque eles não conseguem tomar um copo de cerveja. Eles vão tomar um engradado de cerveja. Eles não conseguem... Né, o corpo condiciona a cabeça? Como é que funciona? Porque ele não tomava. Então, na cabeça... Como funciona? Na cabeça, funciona, resumidamente, ele funciona assim. Ele ativa, né, um grau enorme de dopamina. Então, ele fica droga, prazer, droga, prazer, droga, prazer. Ele fica nesse looping. Né? Isso não depende da quantidade que ele começou a tomar ou dá um starter com um só? Ninguém consegue começar com uma caixa de engradado, concorda? É isso que eu estou te perguntando. Isso. Tem um starter a partir de... Isso, ele vai... o álcool, ele demora para mostrar essa dependência. Ele demora muito. Quando que a gente fica sabendo que realmente a gente está num quadro crítico? É quando você acorda de manhã... e você sente que as suas mãos estão tremendo. E que você só vai conseguir parar se você der o primeiro gole. Você já está num estágio. Não tem mais volta, Zé? Infelizmente, não. Não tem. Tem nada Ele vai... Hoje não tem uma bala de prata que você fala assim, toma isso daqui. Por mais que a gente vê, né, propagandas aí, não existe uma bala de prata. Ele vai ser, né, usuário jamais. É abstinência mesmo. Isso, é abstinência. Não tem outra... E se o fulano for abstêmio, ele não vai ter mais problema? O organismo vai... Ele vai, né? O cérebro, ele só vai... por exemplo, ele fica internado 6 meses. Ele vai conseguir se organizar, planejar a vida dele. Né? Vem muita culpa nesses 6 meses do que ele fez. Porque, Alexandre, as histórias são terríveis. Né? É de separação, é de perda, é de não ver o filho crescer, não ver a filha crescer. É como leio. A dificuldade é parar de beber, no caso, parar de droga, ou há o problema psicológico de que ele perdeu mulher, perdeu filho e tal, fica difícil dele encaixar de novo numa vida normal, será? Então... Aí o teu trabalho é mais importante, acho, não sei. Quem não tem remédio. Isso, então. É isso, não? É isso. É a minha reconstrução dessa nova vida, desse novo sentido de vida. Porque eu sempre falo assim... pensa em suicídio, pensa tal? Pensa em tudo. Ele pensa inconscientemente, ele fala assim, quer saber? Agora eu vou para a biqueira mesmo, vou pegar tudo que eu tenho, eu vou me afundar. Só que Deus é muito forte, Deus é muito presente nessas horas, né? Porque eles falam assim, José Augusto, eu cheguei no fundo do poço que a morte eu não ia conseguir morrer. Eu tenho que me cuidar mesmo. Né? Eu vou ter que... Porque qual que é a sensação deles? Eles ficam cavando para chegar em nenhum lugar. Né? Então, voltando a essa questão da cabeça, né? Então, a droga, ela não tem saciedade. O que é saciedade nossa? Por exemplo, você comer
chega uma hora que você não aguenta mais, você para. Com a droga... Você não quer comer mais, já foi, estou contente, não preciso mais. Isso, mas não, tô cheio. Quer mais um pouquinho? Não, obrigado. A droga não. A droga não tem essa saciedade. Então ele começa na euforia, ele vai. É droga, prazer, droga, prazer, droga, prazer, droga, prazer. Não para. Então o crack é mais forte. Tem casos de 24 horas direto. Direto. Então vai de organismo para organismo. Então eu tenho paciente, muitas vezes, doutor, fiquei uma semana sem dormir, sem comer. Ele chega, ele emagrece 20 quilos, 15 quilos. E aí vem o problema físico, possivelmente. Possivelmente. Então, a gente sempre fala, né? Eu sempre falo, os estudos estão mostrando que quem fuma e bebe depois dos 60, algum problema você vai ter. Estatisticamente, epidemiologicamente falando, você vai ter. Né? Você vê o Sócrates, né? Com 47 anos, apareceu. Você viu o Lula, depois de 57, apareceu. Não tem como. Então, que vida... Por isso que eu falo, né? Com eles, né? Que sentido da vida que você quer? O que você quer daqui para frente? Porque, assim, é como andar num carro, né? Parar de usar droga, eu falo assim, para de ficar olhando o retrovisor. Vamos ter que trabalhar o retrovisor, sim, que é o seu passado. O quanto você deixou. Porque, assim, deixa de estudar, deixa né? Termina uma relação que muitas vezes muito bonita, né? Larga o emprego. Esse passivo, ele vem depois que... Então, nesses 6 meses... Nada tem valor para esse cara a não ser a droga, é isso? Isso, porque fica... Ele pega no cérebro de um tal ponto que o prazer é muito intenso. É muito intenso. E para a gente finalizar nessa questão, né, Alexandre? Muitas vezes ele tem uma comorbidade. O que é uma comorbidade? Além da doença, da dependência, ele tem uma outra doença, normalmente, que é uma depressão ou uma ansiedade. Então, normalmente, por exemplo, é mais comum o homem deprimido buscar... minto. Na depressão, a mulher buscar o álcool, por exemplo. Né? O homem, por mais que é incrível, né? É quando ele está na ansiedade, na euforia, que ele busca a droga. Né? Então, muitas vezes, na hora que ele para de usar, ou vai ver uma ou outra. Um exemplo. Né? Aí temos que cuidar dessa depressão ou dessa ansiedade. Né? Mais mulher ou mais homem? Lá na comunidade só tem homens. Mas né? Tecnicamente... Olha, aumentou muito com a pandemia o caso de alcoolismo entre as mulheres. Muito. Né? Muitas vezes eu vou dar palestras em comunidades só de mulheres, né? E aí eu escuto dos profissionais o quanto que aumentou. Né? O quanto que aumentou. Tanto mulher como homem, as situações são mais ou menos idênticas. Não tem muito acho que cada mudar. Um tem a sua história, a sua singularidade. Mas o caminho é mais ou menos igual para os dois. O fato de ser homem ou ser mulher, o corpo está exigindo da mesma maneira. É a mesma coisa. Não há muita diferença entre um e outro. Eu acho que tem as suas particularidades, né? Mas, assim, a gente vê que muitas vezes o homem... não dá para... São coisas muito sutis mesmo. Mas tem muita coisa. Tem. Você tem consultório onde? Hoje eu tenho em Pinheiros, né? Mas eu estou muito online hoje, né? Com a pandemia, eu não imaginava que eu ia atender, né? Mas eu tenho paciente hoje em Salvador, Porto Velho, Manaus. E como é que o pessoal faz para contatar vocês? No meu celular, né? Qual é o teu celular? 98508-1504. 8508-1504. São Paulo 11. São Paulo 11. E lá você faz o trabalho voluntário lá na Guadalupe? Isso, a gente tem esse trabalho, né? Também eles me ajudam também
para poder coordenar ali, né? Porque a gente faz, além do atendimento, né? Tem que fazer a triagem também, né? Você vai para Jaú ou é só em Santana? Eu vou só para Pirapora. Só para Pirapora. Só para Pirapora. Quantos tem lá já? Hoje está em 12. A gente chegou já com 22, 15. Em Pirapora, em Jaú? Jaú, em média, 20, 22. 22. Então... 40 no total, 40 e pouco no total. Chega a 50 às vezes. Isso, sabendo que eles não... Né, eles têm 4 refeições por dia, não é? Então, todo esse o tratamento lá é tranquilo, tudo que precisa. É tranquilo, né? Eu participei de uma comissão o ano passado de visitar as comunidades que estavam passando por abusos, né? Então, não dá nem para descrever o que eu vi das outras comunidades. Então, a nossa comunidade é totalmente humanitária, né? A pessoa fica, se ela realmente quiser, né? Você acha que cada 10, 3 querem ficar, 7 que não querem? Isso, na primeira triagem. Na primeira, né? Isso varia muito. Agora, pós-carnaval, a procura foi bem grande, está sendo bem grande, né? E todas as festas, né, acontecem isso. A gente sempre tem uma demanda maior no final do ano, né? Zé, o que você recomenda para que o fulano não entre numa balada dessa? O que seria bom? Porque socialmente quase todo mundo bebe um pouquinho, bebe um uísque, bebe um vinho, bebe um negócio. Isso não é pecado. Isso não vai acontecer nada. É a moderação, né? Eu acho que é a moderação. Agora, as drogas, né, ilícitas realmente são terríveis. Existe né? aquela história que querem liberar não, mas maconha. Se o fulano começar com a maconha, ele vai continuar na maconha e vai para a cocaína? Pode, a gente vê, tem algum... Né, a gente vê na clínica ou ele vai parar na maconha? Isso, eu acho que vai de cada um, né? Só que assim, hoje tem uma apologia muito boa da maconha, enfim, né? Agora a gente está vendo, né, as drogas sintéticas, né? K2, K9, que são substâncias que estão tirando do canabidol, né? E os pacientes estão chegando muitas vezes com crise psicótica, né? Então, às vezes... drogas fortíssimas. Fortíssimas. Então, e a maconha, quer dizer assim, por mais que ela esteja aí, né? O que eu tenho notado na clínica, né? A não vontade de fazer as coisas, né? Quer dizer assim, aquela sem perspectiva. Então, não faz mal, mas o que a pessoa tem feito hoje, né? Como é que estão as suas relações, né? Como é que estão as suas relações amorosas no trabalho? E aí que a gente vai ver a causa, muitas vezes, é o consumo da maconha, né? Que está interferindo nas decisões, que está interferindo. Por que briga tanto? Por que está com tantos conflitos? Altera a psique do cara. Altera, né? E muitas vezes, né, isso vai... Cada vez Você mais. acha que não é um bom negócio? Não é um bom negócio. A não ser para o cara que vende. Não é um bom negócio. Acho que a gente tem que ficar... Achar outros prazeres, né? Eu falo para eles, né? Um ditado italiano que um copo de vinho à mesa evitas uma visita ao médico. Isso vale ou não? Então, os estudos estão mostrando que o vinho e a bebida... de vinho, realmente não serve para nada. Você acha? Né? Não sou eu que estou dizendo, né? São os estudos que estão mostrando. Mas um copo de vinho, à mesa evitas uma visita ao médico. É a moderação. Isso vem desde a Itália, né? Isso, é a moderação. Ou eles querem vender vinho. Eu sou descendente de italiano, eu lembro dos tios da minha mãe, eles compravam os tonéis mesmo de vinho, né? Então, mas Você hoje... não bebe, Zé? Bebo socialmente, né? Mas assim... Cuidado, hein? Mas assim, quando a gente está falando dessa dependência, esse não pode. Eu sempre falo, usuários vocês nunca serão mais. Né? Porque já tentaram, não é que assim, já tentou 5, 6 vezes. Sim, não tem jeito. Eu falo, não, doutor, eu não consigo. Eu vou no casamento, volta tudo, eu largo o trabalho, largo a esposa. Isso, quantas vezes já fui? 8, 6 vezes. Não tem saída. Não tem saída. É o caminho, isso aí, se você continuar da maneira certa, vamos dizer isso, certo, uma maneira de falar certo. Quer dizer, você vai ter uma vida normal. Se voltar a beber, você vai voltar a ter problema. Vai. Infelizmente, é uma doença terrível.
é uma doença que precisa estar sempre vigilante. E por isso que eles têm que estar o tempo todo em contato com a doença, no sentido de não negar. Porque às vezes eles saem da internação, saem de um tratamento comigo, esquecem. Né? Eles tá sempre negam. bom, né? Tá bom. Tá tudo bem, já conquistei minha família, meus filhos, já estou no trabalho, vamos comemorar. Sextou. Né? E aí... Põe um uísque duplo aí. Isso. Então é isso, quer dizer, é com moderação mesmo, né? Quer dizer, com moderação pode. Com moderação pode. Um copo de vinho pode. Isso. A partir do momento uma dose de uísque pode. Isso. Você não ficando uma senão dose... eu vou ficar triste. Aí pode. Então tá bom. Foi um prazer ter você aqui, Zé. Poxa. Foi muito bom e vamos tocar a vida lá na nossa São José, né? Com a certeza. gente está todo dia lá, né? Com certeza. Vamos trabalhar e vamos tentar ajudar o Dom Oswaldo para levar essa cruz para frente, tá Nossa, bom? Verdade. Se não fosse Fala o Dom alguma Oswaldo... coisa aí para finalizar e vamos embora. Não, se não fosse o Dom Oswaldo, a gente não teria esse projeto, né? Sem dúvida. Não, o que eu poderia falar, né? Falaram às vezes as pessoas falam para mim, né? O que é, José Augusto, ser feliz, né? Eu sempre falo que ser feliz é você estar bem na vida afetiva, né? No plano do trabalho, né? Quer dizer, assim, não adianta você estar bem em casa se você não está bem no trabalho. Não adianta você estar bem no trabalho, não estar bem em casa. Então a felicidade, eu acho que é um pouco isso, né? Quer dizer, você está bem, ter esse equilíbrio. Né? Para você poder aí, né, enfrentar esse mundão aí e com Deus, né? Colocar Deus na frente. Deus e torcer para o Palmeiras, né? Pessoal, obrigado a José. Foi muito gostoso, muito bom, muito elucidativo, né? Até o próximo Pode Nosso. Muito obrigado. Um abraço.